E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a paz do nosso Criador, que excede todo entendimento, esteja na vida e no lar de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo, que eu quero trazer uma reflexão em cima de algo que eu observo e que, para mim, assim, é lamentável de ver, mas é o que acontece. Costumo sempre trazer aqui estudos no meu canal, voltado para as escrituras, voltado para o entendimento que é trazido na Bíblia, e alguns deles são entendimentos que com o tempo foram sendo muito ocultados. Então eu entendo perfeitamente que cada um tem um processo, muitas pessoas não aceitam, outras pessoas têm dificuldade de compreender, e tá tudo bem porque cada um tem um processo. As pessoas que não querem também, vida que segue. O importante é cada um fazer a sua parte, o importante é cada um fazer aquilo que foi chamado para fazer. Mas a grande questão é o seguinte: é inacreditável em como que no sistema religioso e na teologia convencional eles fazem da Bíblia uma grande poesia. Sim, infelizmente isso é muito comum. Várias passagens que fogem dos dogmas e das interpretações que eles colocaram como verdades absolutas, como dogmas intocáveis, eles colocam essas passagens como meros símbolos, alegorias, não é literal, é poético, né? Impressionante como que tudo aquilo que foge da interpretação que eles colocam e detêm como verdade, eles fazem isso. Muito conveniente, não é mesmo? Porque assim, o método mais certo de estudar as escrituras é o método Pardês, é o método que os antigos hebreus utilizavam, que aqueles que escreveram os livros da Bíblia realmente utilizavam, onde há 4 níveis de interpretação. O literal, que é o nível mais simples, o nível onde você interpreta com seus 5 sentidos, o simbólico ou metafórico ou alegórico, que é quando você vai um pouco mais além, você percebe que o texto não traz só aquele sentido literal, ele tem outras lições também transmitidas através de alegorias, apesar de que essas alegorias apontam para uma literalidade, elas não vão fugir do literal que ela quer trazer, isso é importante de ser falado também. Tem o nível onde você vai procurando, associando com outras passagens, conectando, para que você consiga compreender mais o que uma passagem específica quer dizer, até chegar no nível mais profundo, que é o segredo, ou a verdadeira revelação divina, que aí você pega esses 3 níveis e extrai o segredo, e esse só é possível para aqueles que realmente têm a Rua, o Espírito do Criador, que nos concede tais revelações. Então é por meio dessas 4 camadas, é por meio desse método de interpretação que aqueles que escreveram a Bíblia colocaram para se interpretar. Mas hoje não, hoje na teologia convencional e no sistema religioso, eles colocaram um outro método de interpretação chamado hermenêutica. E o próprio nome é muito sugestivo, porque hermenêutica vem de Hermes. Hermes era um deus pagão lá da Grécia, também lá da Roma, venerado em culturas pagãs. Então eles utilizam um método de interpretação das escrituras pagão que foge do método correto de interpretar as escrituras. É por isso que tantas doutrinas foram sendo acrescentadas, é por isso que tantos entendimentos são errôneos e geram inúmeras lacunas. Mas, se você questiona, você é chamado de herege, você é chamado de blasfemo, você é chamado de desviado de tudo aquilo que é coisa só porque você foge da interpretação convencional. Não dá para se perceber que há um condicionamento muito grande para que você não compreenda aquilo que realmente está escrito. Muitas vezes está escrito algo lá explicitamente, mas eles vão lá e fazem uma verdadeira salada para tentar fugir do literal. E é importante mencionar que nesse método de estudo Pardês, dos 4 níveis de interpretação da Bíblia, o Sod, que é o segredo, nunca pode estar em desarmonia com o literal. Todos os níveis devem estar em harmonia e complementar um ao outro. Não existe essa de o literal ser negado. Sempre o literal ele deve ser, sim, aceito. Por mais que pelas crenças que você tenha, possa doer, possa mexer com suas crenças, mas a Bíblia não é uma grande poesia. É interessante até que alguns livros, como o livro de Jó, no sistema religioso, né, na teologia convencional, eles falam que o livro de Jó é um livro poético. O que eles querem dizer com isso, será, né? Quando no livro de Jó fala que a terra tem confins, que a terra tem fundamentos, que o firmamento é como espelho, isso é apenas uma poesia, apenas uma alegoria. Quando está escrito que, lá em Jó 38, quando o Criador começou a perguntar para Jó onde você estava quando eu fundamentava a terra, quando os filhos de Deus jubilavam, aí no verso 21 ele fala:
tu já eras nascido e grandes são os números dos teus dias, falando de todo o contexto do capítulo 38. Quando o Criador fazia todas aquelas coisas, Jó já era nascido e grande era o número dos teus dias. Mas o que eles fazem? Não, isso é apenas uma poesia, o Criador estava usando de ironia para transmitir uma mensagem que não é literal. Então, assim, o literal não pode ser admitido, né? Quando lá no primeiro capítulo da Bíblia fala que o Criador estabeleceu um firmamento nos céus para separar as águas de cima das águas de baixo, é apenas uma mera poesia, apenas uma metáfora, apenas um conto que não é literal, então a Bíblia é um livro fictício nessa lógica, não é mesmo? Qual que é a dificuldade de admitir o literal? Qual que é a dificuldade de admitir que o fenômeno de Josué 10 foi o sol e a lua parando, e não porque Josué ele tinha uma perspectiva limitada da época, ou que os hebreus eles tinham uma perspectiva errônea acerca da cosmologia da Terra? Se fosse assim mesmo, então o Criador permitiria que eles revelassem uma mentira, algo que não fosse verdade? Concedeu inúmeras revelações para os seus servos. Revelações do fim dos tempos, visões, viu anjos, viu inúmeras coisas, fez grandes milagres, grandes realizações, mas na parte da cosmologia não. Na parte da cosmologia, ele permitiu que seus servos ensinassem uma mentira e depois ele capacitaria homens pagãos e satanistas que blasfemam constantemente contra o Criador para revelar a verdade acerca da cosmologia da Terra. E utilizando uma instituição espacial, entre aspas, que constantemente batiza o nome de suas missões espaciais com nomes de entidades pagãs. É sério isso, gente? Fora outras coisas, quando fala, antes que te formasse no ventre eu te conheci, isso é apenas um mero símbolo, não é literal, é apenas predestinação, apenas presciência, sendo que a palavra lá indica, antes de ser formado eu te conheci, eu era familiarizado com você. Outras passagens também, aqueles que ele conheceu de antemão. O que quer dizer conhecer de antemão? Conhecer no princípio, conhecer antes da fundação da terra. Isso não é literal, não? Ou quando na Bíblia fala que nós somos peregrinos e forasteiros, é apenas um mero símbolo? É apenas uma mera poesia, uma mera alegoria? Ou, na verdade, a palavra peregrino sempre, em toda a vida, indica alguém que está em uma terra que não é a sua terra de origem? Ou quando Yeshua chamava os fariseus de raça de víboras ou filhos do diabo, ele apenas estava ali bulinando os fariseus, colocando nos fariseus e saduceus apelidos, ou apenas utilizando ali de uma metáfora, de uma poesia contra eles, ou na verdade ele estava denunciando quem eles realmente eram, a qual linhagem eles pertenciam. Tem vários textos na Bíblia também, falando agora de Yeshua, falando do Criador, fala que ele é filho do Criador, o próprio Messias falou, o Pai é maior do que eu, o Pai é o meu cabeça, eu vim fazer a vontade do Pai, não a minha vontade, que a vontade dele prevaleça, não a minha vontade. E aí, isso aí não é literal não, porque por causa da doutrina da Trindade, porque ele e o Pai estão no mesmo nível, no mesmo patamar, então esses textos eles não são literais. Ou quando Yeshua falava que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir, e esse cumprir significa trazer a plenitude, trazer a finalidade. É até engraçado algumas pessoas que falam, não, ele fala que não veio abolir, mas ele veio cumprir, e esse cumprir significa abolir ou terminar com a lei. Então ele é contraditório, né? Ele fala, eu não vim abolir, mas eu vim abolir. Eu não vim terminar com a lei, mas eu vim terminar. Como é que fica isso? Não é contraditório? Sendo que ele deixou claro, eu não vim abolir, eu vim trazer a plenitude, a finalidade. Ou quando fala também, aqueles que querem herdar a vida, guarde os mandamentos. E aí? Isso não é literal, não? A lei foi abolida mesmo? O pior ainda são as pessoas que falam, por exemplo, os eleitos eles irão perseverar até o fim. Então, por que fala nas Escrituras que muitos são chamados e poucos são escolhidos, e esses que são escolhidos foram os que atenderam ao chamado, e a maioria não atendeu ao chamado? Por que fala também que só aqueles que perseverarem até o fim, que permanecerem firmes até o fim, que serão salvos? Por que em Hebreus 6 fala que é impossível aqueles que experimentaram? Aí vai falar de inúmeras coisas, a fé, a palavra, até mesmo questões celestiais, ou seja, alguém que realmente conheceu o caminho, que recebeu o Espírito e que perdeu. O texto de Hebreus 6 é muito claro. Aí o que algumas pessoas falam? Não, salvação não pode ser perdida. Aquele que é alcançado nunca pode perder o Espírito, nunca pode resistir ao chamado do Espírito. O interessante é que em Atos fala, há uma denúncia
que aquele grupo de religiosos estavam resistindo ao Espírito Santo. Então, como que não pode ser resistido se o texto deixa claro que pode? Ou também, outra coisa muito absurda, são aqueles que dizem, não, nós não somos filhos do Criador, nós só tornamos filhos pela primeira vez através do Messias. Os anjos não são filhos do Criador, apenas criaturas. Pois é, né? Mas por que na Bíblia é utilizado em várias passagens os anjos sendo chamados filhos de Deus através do termo Binei Elohim, como em Gênesis 6, como em Jó 1:6, como em Jó 2, no verso 1, ou até mesmo da humanidade em várias passagens falando que nós somos filhos de Deus? Aí eles falam, não, isso é apenas um símbolo, apenas uma alegoria, mas quando fala de Yeshua, do Messias, aí não, aí é literal. Então percebe como que eles fazem da Bíblia uma verdadeira poesia? O que convém é literal, o que não convém é apenas simbólico, metafórico, é espiritual, é lá distante. Lá em Gênesis 3,15, quando fala que há duas linhagens na terra, porque a palavra indica linhagem, posteridade, uma realmente é física e aponta para o Messias, a outra não. A outra é apenas espiritual, é todos aqueles que apenas se tornam maus. Não que existam literalmente filhos do maligno, pois é, né? Mas na palavra ali não há nenhuma distinção de uma semente para outra. Ou é tudo espiritual ou é tudo literal. Não pode essa de uma ser espiritual e a outra literal. Ou quando fala lá em Salmos 82, esses salmos inclusive confirmado por Yeshua, isso que é o mais incrível, vós sois deuses, todavia morrereis como homens. Muitos fariseus, saduceus, naquela época acusavam Yeshua de ser blasfemo, porém ele falou, isso está nas próprias escrituras, eu dizer que eu sou filho de Deus ou que nós somos divinos, porque o sentido de Deus é ser divino, né? Então como que é blasfemo? Mas aí fala, não, quando está escrito que vós sois deuses, significa apenas juízes, pessoas poderosas, pois é, né? Mas essa mesma palavra Elohim é utilizada para o próprio Criador e para os próprios seres angelicais. Aí quando é utilizado para os seres humanos é apenas um mero símbolo que indica juízes ou pessoas de poder, não significa que a pessoa tem uma essência divina. Então percebe que pega apenas o que convém, o que não convém descarta porque contraria as crenças predominantes? Ou quando nas escrituras fala, por que em Efésios 5, versos 31 e 32 fala que grande é o mistério da união de um homem com uma mulher, do casamento nessa terra, porque aponta para o casamento de Cristo e a igreja. Aí fala, o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. Grande é esse mistério, porque refiro à união entre Cristo e a igreja. Se a gente interpretar literalmente, sem descartar de forma alguma o literal desse texto, dá para se concluir, já que o homem aponta para Cristo e a mulher aponta para a igreja, que o homem deixa pai e mãe e Cristo deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, que é a igreja, ou seja, Cristo, Yeshua, o Messias, ele tem pai e também tem mãe. Não, mas o texto é apenas uma mera simbologia, uma mera poesia, não é? Como sempre fazem com tudo aquilo que foge da interpretação convencional. Igual teve uma vez também que eu vi um teólogo que quando ele foi perguntado, por que o Criador mandou matar a todos os amalequitas, incluindo mulheres e até crianças? Aí ele foi lá e falou, veja bem, Deus apenas usou de uma hipérbole, que é uma metáfora exagerada para dizer que faria isso, mas é claro que ele jamais faria isso. Por quê? Porque não tem entendimento das duas linhagens. Então aí o que faz? Já que ele foi contrariado e já que como não tem esse entendimento, a pessoa pode cair em cima e falar, mas peraí, um Deus que mata pessoas comuns assim, mata até criança? Não é um Deus bonzinho, né? Tem algo errado aí, não tem? Então, para não ser contrariado com isso, aí fala, não, veja bem, ele está usando apenas de uma hipérbole, sendo que na verdade não, é literal a ordenança que ele deu, e Saul inclusive desobedeceu a essa ordenança e depois foi punido, porque era para ele exterminar a todos os amalequitas. Por que era para exterminar? Porque eles eram seres humanos comuns? Não, porque eram filhos do maligno, demônios encarnados, seres que realizavam todo tipo de atrocidade, seres que já rejeitaram o Criador antes da fundação do mundo, que não fazem parte do plano de redenção. Essa linhagem é real, eles são verdadeiros psicopatas. E é por isso que o Criador mandava exterminá-los. Mas, como não tem esse entendimento, como adora utilizar das simbologias, adora relativizar as ordenanças, relativizar aquilo que verdadeiramente está escrito, aí realmente fala, não, apenas usou de uma hipérbole, um sentido exagerado, mas não era literalmente o que ele queria dizer. Daqui a pouco estão falando até que quando Yeshua fala que a porta é estreita e poucos entram por ela, ele apenas está usando de uma simbologia, porque não é literal não. Porque todos serão salvos porque Deus é apenas paz e amor. Escuta só que daqui a pouco vai ter gente falando isso, como já deve ter por aí. E só um adendo, meus irmãos, que eu acabei esquecendo de mencionar.
Tem até situações que as pessoas da teologia convencional e do sistema religioso, eles pegam ali o que aparentemente é literal, mas isolam de contexto completamente e não correlacionam com outras passagens. Então tem pessoas que pegam ali a visão de Pedro, por exemplo, falam, não, está escrito ali literalmente que Deus purificou tudo, então eu posso comer qualquer tipo de alimento, mas não analisa o todo, não analisa o que Yeshua falou, que ele não veio abolir a lei, mas veio trazer a plenitude. E não analisa o contexto, que o contexto está dizendo, na verdade, sobre gentios, sobre especificamente Cornélio e o fato de que o Criador não considerava somente os judeus como puros. Tem pessoas que também falam, mas vocês falam que tem que analisar também literal, mas vocês falam que a serpente no Éden não é uma serpente literal. A grande questão é o seguinte, muitas vezes a gente quer interpretar, entre aspas, literalmente, de acordo com a ótica da nossa cultura, e não com a ótica de quem a escreveu, não com a ótica das crenças que os antigos hebreus tinham. Então, beleza, é uma serpente que o texto quer dizer, isso é literal. A grande questão é, que serpente o texto estava mencionando? E aí que a própria Bíblia responde, Satanás, a antiga serpente, como fala lá em Apocalipse, em 2 passagens. Então é muito importante que a gente analise as escrituras como um todo e busque ao máximo compreender a cosmovisão dos antigos hebreus, que irá nos ajudar a não cair em nenhum desses enganos e dessas narrativas, e tomar cuidado também com traduções que podem ser errôneas, justamente para desviar as pessoas da sã doutrina, porque é outra coisa que em muitos casos pode acontecer. Esse tom que eu usei aqui no vídeo é porque realmente é muito incoerente essas coisas, né? Eu entendo perfeitamente a pessoa que ela aprendeu ali algo durante a vida toda. Todos nós aprendemos quantas coisas erradas ao longo de nossas vidas, não é? E assim, é difícil você tirar de uma hora para outra tudo que a gente aprendeu. Então, cada um tem um processo, cada um tem uma jornada, uma caminhada. É realmente um processo onde você retira o fermento de si para começar a ingerir o leite do evangelho e depois adentrar no alimento sólido. Não é fácil. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras nem tanto. Só que dá para se perceber que essa teologia, ela não é irretocável como algumas pessoas querem colocar. É uma teologia repleta de falhas. Essas doutrinas do sistema religioso, elas são uma verdadeira fábrica de ateus, como muitas pessoas se tornam ateias devido a essas interpretações, como por exemplo, eu estou aqui nesse mundo passando por dores, passando por sofrimento, porque um casal lá no princípio errou. Comeu uma maçã, errou, aí por causa disso todos nós estamos aqui pagando pelo erro deles, sendo que a Bíblia não diz isso. Existe uma separação de herdar a natureza corpórea e herdar a culpa de algo. Nós não herdamos a culpa de nenhum antepassado. O texto de Ezequiel 18, no capítulo 18, é muito claro quanto a isso. Tem outros textos, como no livro de Jeremias, no capítulo 31, Deuteronômio 24, verso 16, que demonstram: não existe isso de filho herdar a culpa do pai. Não tem esse negócio. Você pode até herdar algumas coisas no que envolve natureza e genética do seu antepassado, mas você não herda a culpa pelo pecado que eles cometeram. Cada pessoa pagará pelos seus próprios pecados. Portanto, nós não estamos aqui pagando pelo pecado de Adão e Eva. Nós estamos aqui porque nós erramos. Entende a seriedade disso? Nós erramos, nós precisamos mudar. Aí o sacrifício de Yeshua fica muito mais claro. Então, assim, é muito importante, sim, por mais que o conhecimento não salve, muitas pessoas, mesmo que não tenham esses tipos de conhecimentos, e elas mesmo assim se mantenham firmes na fé, outras já se tornam ateias, outras acabam se desviando ou se esfriando na fé, porque não tem ali uma base alicerçada. Agora, muitos entendimentos esclarecem, não deixam dúvidas, fecham essas lacunas e nos ajuda a compreender com mais clareza a realidade como ela é, a Bíblia como ela verdadeiramente foi escrita. A Bíblia não é um livro apenas poético, simbólico, metafórico, tem sim muita simbologia, tem sim muita metáfora, tem sim até textos que parecem poéticos, mas entenda uma coisa: até mesmo aquilo que é simbólico, metafórico ou poético traz uma literalidade por trás. Uma pessoa que é um poeta, por exemplo, quando ele escreve uma poesia, geralmente ele escreve uma poesia querendo transmitir uma lição em um sentido literal. Muitas vezes ele escreve uma poesia baseada em alguma situação que ele está vivendo. Então até as coisas que são símbolos e metáfora, elas trazem um sentido literal por trás. Então qual que é a dificuldade de admitir a literalidade dos textos para pessoas que dizem que a Bíblia é um livro inerrante, infalível e que não possui erros? E eu não estou falando de traduções, apesar de que essas pessoas até nas traduções acreditam, porque traduções sim tem muitas erradas.
Então, sim, tem traduções que vão favorecer a Trindade, vão favorecer outras doutrinas, vão favorecer essa ideia enganosa de Velho e Novo Testamento, que uma coisa acabou, hoje é só outra, é só graça, a lei foi embora. Mas, se você analisa com a ótica mais original, você percebe que não é dessa forma. Agora, a grande questão é que a essência das Escrituras, essa sim, está lá. E quanto mais a gente se desprende desses entendimentos errôneos que herdamos ao longo de nossas vidas e começamos a interpretar a Bíblia da forma mais simples e pura como ela é, a gente começa a enxergar aquilo que verdadeiramente está escrito. Para de começar a relativizar os textos e começa a admiti-los, que eles realmente querem trazer uma lição que muitas vezes vai confrontar o nosso estilo de vida, vai confrontar as nossas crenças, mas que é a verdade, porque na Bíblia está contida a palavra do Criador. Se realmente você é um servo do Criador, penso eu que você pensa dessa forma, não é mesmo? Então, assim, não relativize o que está escrito lá porque você aprendeu algo ao longo de sua vida que contraria aquilo que está escrito. Não, o povo que escreveu a Bíblia não era atrasado, não. É um povo que recebeu diretamente o conhecimento da fonte divina. Como que esse povo era atrasado? Atrasados somos nós hoje aí com essa geração distante do Criador, ateia e seguindo caminhos errôneos, caminhando a passos largos para a perdição. Agora, aquele povo sim recebeu a verdadeira sabedoria do alto. Mas é isso, meus irmãos. Acredito que eu já falei aqui o que eu queria falar. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha edificado a sua vida. Medite no que eu falei, se sentir de compartilhar com outras pessoas, agradeço muito. Deixa aí nos comentários também o que você achou. Se você discorda, tá tudo bem discordar. A grande questão é você, negar aquilo que está escrito, porque muitas coisas é só você interpretar com a forma literal, com aquilo que verdadeiramente está escrito, mesmo que irá contrariar crenças que você adquiriu ao longo de sua vida. Porque realmente a gente vive num mundo repleto de mentiras, a gente vive literalmente no território do inimigo. Portanto, todos os braços do sistema, eles são enganosos, são repletos de fermentos, conhecimentos enganosos, transmitidos por uma sabedoria caída, humana, demoníaca, e não pela sabedoria verdadeira que transforma, refrigera, regenera e nos faz novas criaturas, entende? O conhecimento do alto gera isso em nós, gera uma aproximação ainda maior do nosso Pai. Não gera confusão, porque confusão vem da Babilônia, confusão vem de demônios, não vem das trevas, não vem do alto, não vem da luz. Aquilo que é da luz edifica, transforma, esclarece, fecha as lacunas. E eu acho isso magnífico, mesmo que a gente esteja aqui na nossa limitação carnal, muitas coisas a gente realmente não compreenda e realmente algumas coisas só iremos compreender na glória. Há coisas sim que estão aí disponibilizadas para nós, desde que a gente abra os olhos para enxergar a realidade como ela é. Mas é isso, meus irmãos. Grande abraço a todos e que o Eterno os abençoe. Shalom.